Tá. Bom dia, dando continuidade aos nossos estudos do sábado, né? Estamos terminando o livro, desculpa, os três aprendizados da primeira infância. Estamos na segunda palestra. Hoje a Luciana vai nos acompanhar, vai ler para nós, né? Mas antes a Márcia vai fazer a leitura do verso. Bem, Lembrando que nós, nesse livro, estamos na página 47, no 10º parágrafo. E a previsão é que terminemos a leitura hoje e, ao final, nós vamos falar sobre a próxima leitura, né? A continuidade, o próximo livro. bem. Repousam no fundo da minha alma as boas e as más sortes. O que de bom diariamente me aflui, quero notar. Nisso se me mostra o que os deuses fizeram de mim. O que de grave às vezes me aflui, quero suportar. Nisso se me mostra o que eu mesmo posso fazer de mim. Agradeço a minha boa sina como vivo agora. Agradeço ao meu vigor na má sina, a força que pode conduzir-me subindo na vida. Quem crê só que a boa sina promove, a má sina só curva, esse não vê o ano, mas somente o dia. Há um Deus dentro de mim, há um mundo ao meu redor. Se estiver ouvindo o mundo, ao meu Deus ouço melhor. Rudolf Steiner. Bem, obrigado. O 10º parágrafo começa com observando a fala, é isso? Isso, esse Eu não mesmo, é. marquei. Tá bom, obrigada. Então, observando a fala, nós veremos que a importância do idealismo dos pensamentos para a relação com os anjos é exatamente a mesma que o idealismo da convicção tem para a relação dos seres humanos com os arcanjos durante o sono. A pessoa que, ao dirigir-se ao próximo, consegue verter em suas palavras benevolência e boas intenções que se transferem para a alma do outro. A pessoa que não passa pelo outro sem o perceber, e sim leva-o em consideração, tendo por ele o interesse que se pode ter pelo outro, tal pessoa possui essa mentalidade que podemos chamar de mentalidade idealista, benevolente, e é esta que também confere harmonia à fala. Tendo o corpo astral e o eu passado ao sono, a fala dá ao corpo astral e ao eu, que também participa da fala, a força para chegarem às proximidades dos arcanjos. Ao passo que a mentalidade egoísta, antissocial, espalha essas forças no mundo dos seres elementais arimânicos. Desse modo, o ser humano, ao entrar no sono sem ter usado a fala de maneira idealista e correta, na verdade, se desumaniza. O mesmo se dá quando empregamos nossas ações, nosso fazer de maneira amigável, mas com plena consciência de que o ser humano não é apenas a entidade que vive na carne, mas também, segundo sua essência interior, uma entidade espiritual. Desta consciência surge também o respeito pelo outro como entidade espiritual. Partindo do agir proveniente dessa concepção, nós adquirimos força para o estado de sono que nos leva corretamente à proximidade dos arqueus. Ao passo que, se não estivermos em condições de agir amigavelmente,
se tivermos apenas a consciência de nós mesmos como seres corpóreos, as forças correspondentes serão dispersadas no mundo dos seres elementais arimânicos. Nós nos alienaremos da própria natureza humana. Portanto, o ser humano traz consigo 3 dons de sua existência pré-terrena, mas ele as une novamente, de tríplice maneira, a configuração original entre o adormecer e o despertar, quando permanece inconsciente, mas chega sempre de novo nas proximidades dessas entidades. É justamente do mesmo modo como, aqui na Terra, nós temos de estruturar nossa relação com as pessoas aurindo de 3 formas: a fonte do pensamento, a fonte da fala e a fonte da ação. Assim, durante nosso sono, estamos numa tríplice relação com o mundo espiritual, com os anjos, com os arcanjos e com as forças primordiais. A relação que aqui estabelecemos com essas entidades é de suma importância para a travessia do portal da morte. Pela vidência espiritual, podemos reconhecer como o ser humano pode aproximar-se mais e mais dos anjos, dos arcanjos e dos arqueus. Algo que poderá tornar-se muito maléfico para a futura humanidade, caso ela se entregue inteiramente aos seres elementais arimânicos. É quando o materialismo do pensar, do falar e do agir vier e firmar-se cada vez mais. Graças ao mundo espiritual, os seres humanos atuais, pelo menos a maioria deles, ainda tem tanta herança de bons propósitos do pensar, falar e agir, que por meio do materialismo de hoje, ainda não é possível destruir tudo. Pessoas muito materialistas não têm muita coisa da vida terrena atual para aproximar-se das hierarquias espirituais da vida passada. Dessas, sim, brota o que as leva até lá. Mas a humanidade poderá, com muita facilidade, vir a aceitar outra recompensa caso não desenvolva uma concepção espiritual da vida. A idealização do pensar, do falar e do agir possibilita ao ser humano ter certas relações com as 3 espécies de entidades divino-espirituais: os anjos, os arcanjos e os arqueus. Relações de que ele necessita para o período entre a morte e um novo nascimento. Se nesse período ele não tivesse uma conexão com os anjos, num futuro distante, teria de nascer como um ser com pensamentos paralisados. Se não tivesse estabelecido uma relação com os arcanjos, teria de nascer como um ser destituído de fala. Se não tivesse uma ligação com os arqueus, nasceria paralítico nos membros e nos impulsos morais. Está nas mãos da humanidade terrena, por meio do materialismo, da civilização e da cultura, destruir toda a humanidade terrena ou
elevá-la a maiores alturas por meio de uma espiritualização que eu mencionei na ciência oculta como a existência jupiteriana da entidade terrena. A antroposofia não é uma teoria. Toda palavra, todo pensamento se transfere para a nossa vida pensamental, para toda a nossa essência humana anímica. Não podemos deixar de pensar o seguinte: na verdade, você será um ser aleijado se não tiver uma conexão correta com as entidades superiores. Também, na existência moral, isto nos proporciona um sentimento de responsabilidade perante o mundo espiritual. E é desse sentimento que advém para o ser humano seu correto senso de responsabilidade perante o mundo físico. E só assim que ele surge. Se os senhores refletirem sobre o que acontece com o ser humano, como por meio do idealismo em seus pensamentos, ele se dirige para perto dos anjos, como por suas palavras, pelo que está contido na fala como mentalidade idealista. Ele se dirige para perto dos arcanjos e como, pelo que está contido em suas ações como idealismo, ele se dirige para as proximidades dos arqueus, como, durante o sono, ele ascende às 3 hierarquias. Os senhores também compreenderão o que a investigação antroposófica nos revela, e o destino do ser humano é tecido desta maneira. Nós levamos tudo isso ao passar pelo umbral da morte, e somente mais tarde isso se torna consciente. Depois da morte, temos de estruturar os pensamentos na relação com os anjos. É na relação com os anjos que, depois da morte, temos de estruturar os pensamentos. É conforme o que temos como mentalidade que precisamos adquirir as representações mentais após a morte. A forma como nos inserimos na humanidade por meio da linguagem nos dá a capacidade, a força para nos unirmos aos arcanjos. Do modo como usamos nossos membros, temos de adquirir a possibilidade de, após a morte, possuir uma autoconsciência mediante a relação com os arqueus. É assim que nos habituamos, e assim é tecido o que irá desenvolver-se com a clara força de consciência entre a morte e um novo nascimento. Lu, podia parar um pouquinho, ver se alguém tem alguma pergunta? Precisa de algum esclarecimento aqui? Alguma coisa? Ele está reforçando, né, o que ele já falou, mas tem alguma questão? Eu acho que aqui ele talvez não tinha falado antes sobre os seres elementais animânicos. Ele tinha falado, vocês se lembram? Então, a gente tem que entender primeiro seres elementais e depois a palavra animânicos, né? Então, assim como existem as hierarquias, nós sabemos que tem então essas três hierarquias, né? A primeira hierarquia são os serafins, querubins e tronos, que estão muito próximos da divindade.
Depois nós temos a segunda hierarquia, que são os Dynamis Exousiae, Eukaryotes Dynamis Exousiae, que são da segunda hierarquia, né, como um todo. Quer dizer, cada hierarquia dessas três tem três, né? Então, somando 9 hierarquias. E temos os arqueus, arcanjos e anjos que estão mais próximos de nós, porque desde o início, né, dessa cosmogênese vinculada à humanidade, os arqueus são os primeiros que fazem esse movimento, né, de adquirir uma individualidade, lógico, não como um ser humano com um corpo, né, mas é mais ou menos essa etapa, né, de individualização, isso no antigo Saturno. Depois, no antigo Sol, são os arcanjos que fazem esse processo, e na Lua são os anjos. E todas essas hierarquias nos acompanham, porque todas elas participam da formação do ser humano. E eles nos acompanham não só naquela grande etapa de cosmogênese, mas aqui na Terra também. E o que são seres elementares? Tem um livrinho do Steiner que fala dos seres elementares, que são seres que são como que banidos, né? Ele usa uma expressão banidos do mundo espiritual pelas hierarquias superiores para estarem junto com a humanidade, e eles atuam principalmente nas leis cósmicas, né? Então, a relação dos planetas, eles atuam também nas leis da natureza, nas questões do dia e da noite, do mês, do ano. Então, são seres elementais que estão sempre na natureza e, dependendo da relação que nós temos com eles, nós vamos ter mais felicidade ou mais infelicidade. E sabemos também que existem seres de hierarquias superiores que se atrasam do seu desenvolvimento, assim como na Terra também acontece com os seres humanos. Então, nós temos basicamente três seres, né, que têm um atraso em relação às hierarquias. Então, na época dos aqueus, as hierarquias que se atrasam são chamadas de asuras, que ainda tem uma influência na humanidade, mas menor do que Lúcifer e Ahriman. Os arcanjos que se atrasam são seres arimânicos. E os anjos que se atrasam são seres luciféricos. E Lúcifer e Ahriman, principalmente, que estão mais presentes na nossa evolução, Lúcifer tenta puxar o ser humano para fora da Terra, né? Enquanto que o Ahriman tenta prender o ser humano na matéria. Então, o Ahriman tem uma imagem mais desculpa, ressecada, enquanto o Lúcifer tem uma imagem mais de asas, né? Leva para o mundo espiritual, tirando da Terra. Então, são duas forças que se contrapõem ao processo de evolução do ser humano, que o ser humano tem que estar na Terra, mas vinculado ao mundo espiritual. Então, é uma relação adequada, porque se eu fico só na Terra, eu não vejo o mundo espiritual. Se eu fico só no mundo espiritual, eu não vejo a necessidade da tarefa kármica na Terra. Hoje, na nossa humanidade, nós temos muita influência de mim. E essa influência é muito com relação ao materialismo, à técnica, que são coisas importantes. Quer dizer, se nós olharmos bem objetivamente, Lúcifer e Ahriman nos ajudam, porque sem eles nós não teríamos saído desse paraíso espiritual para enfrentar um caminho de autodesenvolvimento. Então, eles são importantes, né? A arte é uma característica importante, e que é bem luciférica, e a técnica é arimânica. E nós temos que reconhecer que isso é importante, porque hoje, agora, nós estamos podendo conversar através de uma técnica arimânica. Então, nós temos que saber conduzir, né, essas forças, porque elas podem nos ajudar, mas nós precisamos estar atentos para os riscos, porque a força luciférica nos leva para a soberba, egoísmo, e a força arimânica nos traz muito para essa luta pelo poder. E isso, quando ele fala aqui, bem interessante, quando ele fala da palavra idealismo, né? Quer dizer, o idealismo seria nós termos um idealismo humano, na fala, no nosso pensar e nas nossas ações.
E os seres animânicos, os seres elementais animânicos, também são seres banidos do mundo espiritual por Ahriman e Lúcifer, né? Quer dizer, cada um tem seus seres elementais, mas esses seres elementais animânicos, eles são alimentados quando nós não pensamos com idealismo, não agimos com idealismo e não falamos com idealismo. Então, novamente, tem todos aqueles aspectos, né, que nós comentamos, da nossa responsabilidade como seres humanos. Então, nós temos uma tarefa kármica, nós encarnamos, né, com uma tarefa kármica, e essa tarefa kármica não é apenas resolver as minhas questões pessoais, as minhas necessidades, mas eu estou no, envolvido numa teia kármica, né, onde cada ser humano é um fio dessa teia, e eu me relaciono com essas pessoas. Embora a biografia seja única, nós não estamos sós. E aí eu vou encontrar com pessoas no mundo, na minha época, né, com as características que a minha época traz, na minha família, nos meus amigos, nas minhas relações, né, de trabalho, e ali eu vou mostrar qual é minha postura humana, né, como eu gosto de usar essa expressão, como que eu ajo humanamente correto, não politicamente correto, como eu ajo humanamente correto. E é isso que eu vou levar à noite para o sono. E isso vai preparar a minha próxima, o período entre a morte e o novo nascimento, que também terá como consequência a minha preparação para a próxima vida. E isso é isso tudo que ele está comentando aqui, e como nós estamos falando também, ele acho que ele não tinha citado antes ainda a questão dessa etapa jupiteriana, né? A existência jupiteriana. Isso também é uma continuidade da cosmogênese. Então, nós já falamos, né? Tinha um antigo Saturno, um antigo Sol, uma antiga Lua, a Terra. A próxima etapa da Terra vai se chamar Júpiter. E a próxima etapa, ainda mais uma etapa, temos a etapa de Vênus. E depois da etapa de Vênus tem ainda Vulcão. Então, o ser humano, a humanidade ainda tem muito, um longo período pela frente. Mas para atingir a etapa de Júpiter, nós temos que cumprir muitas tarefas aqui, porque são etapas evolutivas. Então, até chegarmos na Terra, toda a responsabilidade, poderíamos dizer assim, estava centrada nas hierarquias, que nos doaram, se derramaram na existência. A partir da Terra, lógico que as hierarquias estão presentes, o próprio livro fala isso, mas cada vez mais é nossa responsabilidade para atingirmos essa fase jupiteriana, né? E essa fase, cada vez mais em direção ao futuro, o próprio Steiner fala que nós não poderemos ficar felizes se as pessoas no meu entorno não estão felizes. Esse é um processo evolutivo, né? E bem mais profundo do que hoje. Hoje nós nos espantamos quando vemos guerras e acidentes e perdas, mas se nós formos bem objetivos, nós nos preocupamos com isso pouquíssimo tempo. Quando eu vejo a notícia, aquilo me choca, eu me preocupo, logo depois eu volto para a minha vida e vou seguindo, né? Esse é o nosso estágio de evolução. Algumas pessoas se preocupam mais, outras menos, mas segundo o Steiner, no processo evolutivo, eu não posso realmente ser feliz se os outros não estão felizes. Isso é absolutamente diferente do que nós vivemos hoje, porque no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir, nós não temos esse idealismo espiritual ainda. Então, quando eu, durante o dia, eu quero egoístamente conseguir uma coisa, eu quero meu espaço, eu quero minha. Eu corro para pegar um espaço melhor numa sala de aula, no cinema, são coisas simples, humanas, mas se nós pensarmos, tem um grau de egoísmo aí atrás, né? Tem um grau de soberba quando eu falo, não, eu mereço estar neste lugar. Tem um grau de poder quando eu estou, não, eu sou mais velho, eu quero assentar aqui, vocês mais jovens. Então, se nós pensarmos tudo que é humano, natural, mas tem dentro de si
esses germes luciféricos e animânicos e que nos afastam do idealismo e nos afastam de olhar um outro ser humano com tranquilidade, com calma, né, pacificando as relações. E aí nós temos essa questão que nós falamos nas relações, se eu crio laço ou não, né? Só isso já dá para mostrar qual é o nosso grau de idealismo, né? Eu crio laços que eu posso desfazer, ou eu crio nós que ficam cada vez mais apertados. Só isso já dá para nós percebermos que como que esses aprendizados, quando nós temos consciência, como eles podem ser bastante fortalecedores de um caminho de autodesenvolvimento. Então, eu queria só chamar a atenção sobre esses dois aspectos, né? Os seres elementais, que ele não tinha falado, e da existência jupiteriana, né? Imaginando que depois ainda tem a existência de Vênus e uma existência de vulcão. Seguimos? Ao observar a criança em seus primeiros anos de vida, nós vemos como a vida terrena anterior continua a produzir efeito. Não vemos apenas a vida pré-terrena, mas também a vida terrena anterior. E só então podemos adquirir um olhar que abranja a vida terrena inteira. Vemos como a criança aprende a andar e a fazer uso de seus braços. Observamos se ela caminha usando as plantas dos pés ou os calcanhares. Não olhamos para ela apenas a fim de ver como ela se mostra ao olhar físico, mas também como certas atividades foram executadas anteriormente com delicadeza, com meiguice, com um coração pleno de compaixão. Como isso dá à criança o andar firme nesta vida. Como um passo inseguro, inconstante, é a consequência de um comportamento brutal, sem piedade na vida anterior. Todo passo executado pela criança, a busca pela estruturação do passo desta ou daquela forma, nos revela como essa estruturação é a consequência de uma vida terrena anterior. Nós aprendemos a ver o físico como um reflexo do que vive na criança em termos de impulso moral da vida terrena anterior. O aprendizado do andar é o processo mais grandioso que podemos observar. O grau mais elevado do destino se manifesta nesse processo. Ontem, ele está falando de 1923, eu já disse que a liberdade do ser humano é tão pouco afetada pelo fato de ele nascer com o seu destino, quanto pelo fato de seus cabelos serem louros ou castanhos. No aprendizado do falar se manifesta outro detalhe. Também tem a ver com a existência pré-natal, mas é complicado caracterizá-lo. Por ser difícil de ser explicado, vou usar uma linguagem mais acessível. Quando o ser humano passa pelo portal da morte, de certa maneira tem sua essência humana configurada moralmente. Ele sempre teceu sua própria identidade durante o estado de sono, e ele próprio começa a ver o que foi tecido ali. Tendo o ser humano atravessado o portal da morte, chega corretamente nas proximidades dos anjos, arcanjos e arqueus. Porém, a esse fato se junta o que ele recebe
do segundo grupo de hierarquias. Estas vertem no ser humano algo mais que como um destino mais distante, mais impessoal, o insere em sua próxima vida numa língua específica, incorpora-o a determinada conexão com o povo. O destino pessoal depende da ligação que o ser humano tem com os arqueus e a capacidade de falar nos é dada pelos arcanjos. Porém, a língua que falamos nos é dada por entidades muito mais elevadas. Nossa, não sei falar isso não, gente. Exuciai. Exousiae Dynamis Kyriótetis. Muito obrigada, apertando a tecla SAP. Como já mencionei, ao olharmos para o pensar, para a atividade da representação mental, nós os vemos relacionados com os anjos. Estas entidades podem conceder ao ser humano o dom do pensar. Porém, só conquistaram essa capacidade no período terrestre. Na época lunar, ainda não a possuíam. Neste caso, vem a ocorrer um desenvolvimento para os próprios anjos, e assim eles se aproximam dos serafins, querubins, tronos. Eles conquistaram a capacidade de ter uma relação direta com os tronos, querubins e serafins. Estes não proporcionam uma capacidade a ser concedida a uma comunidade humana única, e sim que é dada a todos os seres humanos. O pensar é algo comum a toda a humanidade, portanto, é daí que advém a lógica igual no mundo todo. O andar no qual o destino pessoal é cunhado é-nos dado pelas próprias forças dos arqueus. A capacidade da fala é dada ao ser humano pelos arcanjos, mas estes são direcionados pelo segundo grupo das hierarquias. Dos anjos, o ser humano obtém a capacidade de pensar, e, no entanto, só lhe é dada sob a influência das mais elevadas entre as hierarquias espirituais. É desta forma que as coisas estão entretecidas na ordem universal. E nós só podemos compreender o ser humano considerando em seu entretecimento nela. Deste modo, não compreendemos apenas o ser humano individual, mas também a essência de um idioma vivo ou moribundo, ou um pensar deficiente ou um mais perfeito. Na Terra, o ser humano se encontra dentro de certo dualismo. Vê os seres dependentes de certas leis da natureza. Perante elas, o ser humano tem consciência de sua ligação com a divindade. Aqui na Terra, não existe uma ligação entre a ordem universal física e a ordem universal moral. Porém, olhando para trás, para a vida pré-terrena e para a vida após a morte, nós entramos num mundo onde estes dois universos
estão amalgamados num só. O ser humano tampouco pode julgar corretamente o que ele é, caso não esteja em condições de ver-se como um ser espiritual. Ele não alcançará uma visão uniforme do mundo se não olhar para além do nascimento e da morte, se não olhar para os mundos superiores. Para compreender toda a sua entidade, ele necessita de uma consciência permeada pelo conhecimento de sua ligação com o mundo espiritual. É isto o que eu queria expor-lhes hoje mais esotericamente. Bem, e o que que fica dessa leitura final? Essa carinha, Zuleika. Abriu o olho aí. Eu ela fez uma abertura de olho assim, que ficou. É, Doutor, não, pode falar. Quem ia falar? Não, pode falar. Tem outra pessoa querendo Nada a falar. declarar. Hein? Não entendi, Zuleika. O que foi? Tem outra pessoa querendo falar aí. Ah, tá Não, bom. eu levantei a mão, eu posso falar, Zuleika, eu falo. Eu sublinhei uma frase aqui, ó, dos anjos, o ser humano obtém a capacidade de pensar, que, no entanto, só lhe é dada sob a influência das mais elevadas entre as hierarquias espirituais. Ele vem descrevendo o andar, o pensar, e aí aqui fica diferente, né? Que daí os anjos ainda me parece que são autorizados por as outras hierarquias para que a gente consiga se organizar nessa influência. Então, na realidade, é assim, individualmente nós temos a ação da terceira hierarquia, aqueles dos arcanjos e dos anjos. Mas ele chama a atenção que a segunda hierarquia e a terceira e a primeira hierarquia preparam a humanidade como um todo. Então, nós temos a fala como uma doação dos anjos aqui, dos arcanjos, mas a língua do povo, que é uma coisa diferente. Uma coisa é a capacidade da fala, outra coisa é a língua do povo. E isso já tem os seres da segunda hierarquia, né? Que isso? Porque, na realidade, a língua materna, ela é super importante no desenvolvimento. Então, a fala do povo alemão é uma fala completamente diferente do povo brasileiro. Nós já comentamos sobre isso, né? Nós temos muitas vogais, mas tem línguas que têm muitas consoantes, que é até difícil de ler, né? Isso falando de línguas ocidentais, não estou nem falando das línguas asiáticas, né? Que são bem diferentes do nosso esquema, né? Aliás, outro dia eu estava vendo interessante, alfabeto é uma linguagem ocidental, alfa, beta. As línguas asiáticas, elas são de outra forma, né? É uma escrita diferente, né? Então, tudo isso tem essa interferência, né? E é muito interessante o que ele fala do pensar, né? Porque nós temos uma lógica, universal. Se você pensar assim, mas é um povo diferente, mas como que todos os povos desenvolvem os mesmos, pelo menos os mesmos aparelhos básicos, né? O que nós temos, basicamente, é lógico que tem coisas diferentes, né? Hoje mesmo eu estava recebi aqui no WhatsApp um trem chinês, um ônibus chinês, né? Que anda na rua, um outro tipo ele se localiza com tudo eletrônico, né? Então são aperfeiçoamentos, mas a ideia de ter um carro, ou de ter um meio de transporte, toda a humanidade tem. A ideia de cavar a terra para plantar coisas, toda a humanidade tem, independente do povo. Então, isso é uma lógica do pensar.
né? E isso não é especificamente individual, né? Tem uma humanidade como um todo. Então, nós estamos vendo como isso vai subindo, né? Como as hierarquias têm suas tarefas também, né? E tarefas que são ou mais próximas do ser humano ou da humanidade como um todo. Então, quando você amplia isso, você vai chegando em hierarquias mais elevadas. Então, isso que eu entendo aqui desse final do livro, quando ele traz isso, e nós só conseguimos compreender isso quando nós abrimos para uma vivência espiritual, né? Tem o conhecimento espiritual, esotérico, é que amplia essa visão, a visão humana natural que nós temos, não está errada, mas se eu quero compreender melhor, eu preciso buscar esse conhecimento espiritual que amplia todas essas percepções humanas. Mas acho que o mais importante do livro é realmente esse aspecto, que esses seres, eles atuam, mas no fundo tudo depende da nossa postura, né? E o que nós vamos levar para uma próxima vida. Maria Emília? Não, está sem som. Ah, agora O que sim. me chamou a atenção foi esse parágrafo que falava assim: como já mencionei, ao olharmos para o pensar, blá, 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 nós o vemos relacionados com os anjos. Estas entidades podem conceder ao ser humano o dom de pensar, porém só conquistaram essa capacidade inferior. Nesse caso, vem a ocorrer um desenvolvimento para os próprios anjos que Sim, assim também se aproximam dos serafins, querubins e tronos. Então, é interessante. Então, na verdade, o que eu entendi, né? Eles proporcionam uma capacidade para os seres humanos, e enquanto eles conseguem isso, eles também conseguem se desenvolver, os anjos, e se aproximar de uma hierarquia superior. Ou seja, é uma coisa, não é nada parado. Parece que é sempre uma estático. coisa Uhum, mutante. A gente vai, sim, eles ajudam a gente a se desenvolver e eles também vão se desenvolvendo. É isso mesmo? isso mesmo. Então, Ah, tudo no universo está em desenvolvimento, e né? tudo Tudo é interligado, né? aprendizado. Oi? E tudo Desculpa. interligado, né? Tudo interligado e em desenvolvimento. Achei Então, como eu muito falei, interessante. a terceira hierarquia, ela está mais distante da divindade. Quem está perante a divindade é a primeira hierarquia. Os serafins, querubins e tronos, que recebem direto da divindade todas as orientações, né, se nós pudermos usar essa palavra humana, e eles passam isso para a segunda hierarquia, que vão trazendo isso de uma forma mais evoluída e ampla, e quem executa é a primeira hierarquia. E à medida que eles também vão se desenvolvendo, né, eles vão atuando, fazendo o que tem que fazer, né, com os seres, ajudando os seres humanos, eles também vão se desenvolvendo. Então seria mais Achei ou muito menos, interessante. na vida humana também é assim, né? É, Então você aprende uma profissão, você coloca a sua profissão a serviço de outras pessoas, e você, se você sabe aproveitar, você também se desenvolve. Você isso. vai adquirindo mais conhecimento, você vai ampliando a sua percepção. Por isso que nas empresas também, você começa como trainee, depois você vai atingindo postos cada vez mais altos, né? Porque você foi se desenvolvendo e aprendendo, e você vai agora ajudar os que estão entrando. Então, isso é um ciclo. Então, É uma essa é uma troca, imagem né? bonita, É é uma muito, troca. Então, é é uma uma troca. imagem, uma troca. Você, quando isso sempre é dito, né? Por exemplo, quem aprende reiki, né? Aprende que quando você aplica o reiki, né? Que é uma transferência de energia, você também ganha. Você não está perdendo Uhum. com isso, né? E esse arquétipo é interessante. E que também aí nós vemos como pensar, o sentir e o agir pode estar tão deturpados no ser humano, quando o ser humano faz o seu trabalho como sendo uma coisa ruim. Ah, eu tenho que ir para o meu trabalho. Ah, eu só faço isso porque eu tenho que ganhar dinheiro. E Uhum. perde essa importância daquilo que você também está aprendendo e está acendendo. E aí chega no final do dia, que pensamento que a pessoa leva para o mundo espiritual? Que palavras que ele usou, uma vez que ele está, não consegue perceber a importância do seu trabalho? Quais as ações que ele faz
que emperram, inclusive, o trabalho, porque ele está insatisfeito com o trabalho. É lógico que todos nós podemos passar por experiências e trabalhos que não nos dizem muito respeito, mas mesmo em situações assim, se eu consigo idealizar não no sentido fantasia, né? Mas trazer um idealismo é o que eu tenho que fazer hoje. Nesse momento, eu não tenho outro trabalho, eu tenho esse, né? Na realidade, eu tenho um emprego, né? Eu não tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Mas, na realidade, se no meu emprego eu consigo transformar isso num trabalho, no sentido de ação, de expressão no mundo, e vou melhorando a minha relação com isso, olha como o pensamento, o sentimento e a ação vão ser diferentes. Inclusive, E aí eu Ronaldo, vou outro dia eu poder aprender e ajudar outras pessoas. Imagina se os anjos pensassem assim, ai, meu anjo individual, né? Ai, lá vai o Ronaldo acordar hoje de manhã, cara, vai me dar trabalho, que não sei o quê. Pode, né? Pode acontecer, vai que eu dou muito trabalho, né? E aí, o que que acontece? Eu também atraso o desenvolvimento dele, né? Porque na vida prática também, às vezes eu tenho as minhas metas e por acaso eu tenho um filho ou um parente que está passando por uma dificuldade muito grande e eu tenho que atender a essa pessoa desviando da minha função, né? Então, todos nós temos uma responsabilidade, consciente ou inconsciente, mas também abrimos muitas possibilidades. Então, quando você vê uma criança com um autismo muito severo, ou uma criança com síndrome de Down muito severa, que você poderia pensar assim, nossa, mas que sentido tem, né? Deus permitiu uma coisa dessa. Mas olha quanto que se movimenta em torno dessa pessoa. Ela não tem essa consciência que nós temos de estar agindo, mas o espírito dessa pessoa é um espírito tão potente quanto o espírito de qualquer outro, mas precisou, por uma tarefa kármica, estar nessa situação. E aí as pessoas que estão em volta, elas têm a possibilidade de crescer quando acolhe essa tarefa kármica, mesmo que a pessoa não pense em karma, mas ela acolhe essa pessoa, e aí você desenvolve todo um sistema de saúde, assim como no sistema judiciário também você tem os criminosos, as pessoas que precisam de uma contenção, né, jurídica, todo um sistema judiciário que é criado, todas as pessoas que pensam nas leis, em como melhorar as leis, em como atender essas pessoas. Então, o desenvolvimento ele é sempre possível, sempre em grupo, né? Por isso essa teia kármica, né? Então, a pessoa se perguntar, mas por que que eu vim para essa terra para trabalhar com pessoas com deficiência, ou com pessoas drogadas, ou com pessoas que precisam de um encaminhamento em função de desvios de conduta moral? Se você for pensar assim, tudo isso tem uma grande relação, é uma possibilidade de desenvolvimento mútuo, né? Quando você falou da palavra troca, é isso mesmo, e a gente pode pensar assim, sempre é possível um desenvolvimento mútuo. Isso tanto no nível humano quanto no nível das outras hierarquias. E aí o ser humano, quando você pensa, tem uma primeira hierarquia com os serafins, querubins, tronos, a segunda com criótates, dínamos e exousia, a terceira aqui os arcanjos e anjos. O homem, ele é considerado a 10ª hierarquia, que é dentro dessas 9. Mas nós ainda não somos a 10ª hierarquia. Nós seremos a 10ª hierarquia se nós conduzirmos o desenvolvimento. Nós fizermos a nossa parte, né, na realidade. Então não adianta eu pensar assim, meus anjos, meu anjo vai me dar a fala na próxima vida, em função disso, e vai ter lá um arcanjo que vai cuidar da minha língua do povo, né? Isso é uma tendência, assim, o conhecimento pode ser usado também de uma forma negativa, né? Não é assim, a hierarquia vai fazer, eu vou me entregar, né? Eu tenho a minha responsabilidade com isso, né? Muito bem, chegamos ao final de mais um livro, bastante rico, né? São daqueles livros que a gente tem que reler de novo para aprofundar esses aspectos. E nós tínhamos duas propostas, continuando agora, pegando, porque